saudação aos nossos amigos e amigas internautas. Estamos iniciando mais um programa Pôr do Sol. Já passamos do horário do pôr do sol. Já estamos vivendo sábado, o dia especial que Deus nos deu para fazermos um intervalo em nossas atividades profissionais, em nossos trabalhos, nos dedicarmos mais ao estudo da Palavra de Deus, um contato mais direto com o Criador, respeitando este dia especial que Ele nos deu, por motivos espirituais e físicos, que toda pessoa precisa ter um intervalo físico dos seus desgastes físicos da semana de trabalho. Então, este é o 7º dia que estamos vivendo, o dia de sábado, dia que o Senhor nos deu bem no começo da Bíblia. Eu costumo dizer que foi o primeiro mandamento que Deus deu, porque temos os mandamentos lá em Êxodo capítulo 20, mas bem no início da Bíblia, no 2º capítulo, já temos este dia especial que Deus nos deu. No 2º capítulo, nos 3 primeiros versículos, é que fala sobre o dia especial, o dia de sábado. Nós encontramos então no 2º capítulo de Gênesis, versículo 1 desse capítulo, que diz assim: foram assim acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no dia 7º a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Deus, como Criador, fizera. Então Deus, por ser onipotente, poderoso, não tinha necessidade de um descanso, mas ele descansou como um exemplo que está dando aos seus filhos para sempre. É um mandamento da lei de Deus, o 4º mandamento da lei de Deus, o dia de descanso, que eu sempre vejo que é o primeiro mandamento que foi publicado na Bíblia Sagrada, falando sobre a guarda do sábado. E no programa de hoje temos aqui com prazer, na apresentação conosco, irmão Moacir Brizola e irmã Luciana Brizola. Agradecemos a companhia e a presença deles no programa de hoje. Nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, irmão Aldo Pimentel. Irmã Luciana, sua saudação aos nossos amigos e amigas internautas. Uma boa noite, um feliz sábado a todos que estão nos ouvindo. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, para compartilhar essas horas sagradas e juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Irmão Moacir, sua saudação. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui para falarmos da Palavra de Deus, do que Deus tem falado a nós e que nós possamos passar essa mensagem aos nossos amigos internautas. Muito bem. Nós temos um pequeno livro que recebemos como membros da Igreja Adventista anualmente, chamado Janela 1040. No fim deste ano de 2019, o projeto Missionários para o Mundo completará 5 anos. Durante todo esse período, 25 famílias missionárias da América do Sul têm se dedicado a cumprir a comissão divina de fazer discípulos de todas as nações. E qual é o desafio? O desafio é anunciar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, na região mais desafiadora do mundo para o cristianismo, a chamada Janela 1040. Nessa parte do planeta estão 2/3 da população mundial, mas apenas 1% dela é de orientação cristã. Longe da terra natal, dos familiares e amigos, esses missionários têm enfrentado enormes desafios para apresentar Jesus a muitos que nem conhecem o seu nome. E nós temos então todas as semanas no programa Pôr do Sol assuntos, reflexões e narrações de fatos que enfrentam os nossos amigos, irmãos missionários que estão lá nesse local no Oriente. Irmão Moacir hoje estará trazendo para nós
mais uma narrativa. Resposta à oração. Lá nos Evangelhos de Mateus 7, 7 e 8 nos diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que busca encontra, e a quem bate abrir-se-vos-á. Não muito tempo atrás, recebi a ligação de uma pessoa desconhecida que queria se encontrar comigo. Quando nós encontramos, descobri que essa pessoa mais 2 jovens já haviam entregado o coração a Jesus e desejavam conseguir um local onde pudessem realizar os cultos. Esses jovens ansiavam ter um líder espiritual que pudesse ajudá-los a compreender melhor a palavra de Deus. Eles conseguiram meu contato por intermédio de outro adventista que mora em um país vizinho. É que o amigo deles em uma rede social. Cada um desses jovens tem uma história diferente. Um deles já tentou cometer suicídio. Para ele, sua vida era vazia e sem significado. Ao outro já havia tido contato com o islamismo, ateísmo e budismo, mas só encontrou o que buscava no cristianismo. O terceiro já havia recebido educação religiosa por meses na escola de uma mesquita. Ele, porém, só conseguiu ver coerência na fé quando descobriu mais sobre Jesus. Essas 3 pessoas de lugares e vilas diferentes tinham um desejo comum de aprender mais sobre Jesus e servi-lo. A fidelidade deles a Cristo ainda é um segredo para suas famílias, mas eles oram para que possam compartilhar com seus queridos, com sabedoria, aquilo em que acreditam. Nós oramos a Deus para que eles nos ajude a começarmos uma igreja com membros locais. Talvez esses 3 jovens sejam primícias daquilo que o Senhor está reservando para o futuro dessa comunidade. Poucos dias após nosso primeiro encontro, liguei para um deles. Então ele me disse que estava em uma mesquita falando sobre Jesus para um amigo. Esses rapazes têm acesso a camadas da cultura e da comunidade que nós, estrangeiros, provavelmente nunca conseguiremos alcançar. Nosso pedido de oração a Deus é que Ele dê a esses jovens coragem, ousadia, sabedoria para serem usados poderosamente na expansão do Evangelho. Peço a Ele também que nos ajude a sermos uma força e um apoio para essa comunidade. Sua fidelidade e oração os mantém lá. Agora ouviremos um hino, Trabalhar e Orar. Em seu poder, em seu amor,
Muito bem, ouvimos esse belo hino complementando o assunto da janela 1040 que o irmão Moacir apresentou para nós. Estamos acompanhando o nosso programa hoje aqui. Vamos ver aqui, temos Pedriane Castelo Branco desejando um feliz sábado a todos os irmãos, que todos tenham um sábado perfeito na presença do nosso Deus. Pedriane Castelo Branco, Pedriane, Cristiane, Júlia e João. Obrigado pela companhia, também para toda a família aí. Um feliz sábado. Ainda temos aqui Célia Lopes, que é a nossa amiga senhora, lá ouvinte do nosso programa sempre, lá de Porto Alegre, desejando um feliz sábado para os irmãos em Cristo. Muito obrigado, irmã Célia, para a senhora também. Um ótimo sábado. Dilson Martinho Moura deseja feliz sábado para os irmãos em Cristo. Obrigado, Dilson, também para o senhor. Marcelo Krumenauer, Gesiane Nascimento e outras 3 pessoas que estão também aqui entrando no nosso programa. Sebastião Carlos, Sandra Maria Carpes de Fraga, Alice Colds, Marcos Mourão, que estão acompanhando a programação do nosso Pôr do Sol de hoje. Muitas pessoas têm o pretexto de que o sábado é do Antigo Testamento e muitas coisas da lei de Deus são do Antigo Testamento. Mas em diversas passagens bíblicas do Antigo Testamento cita aqui o sábado, e tudo que fala nos 10 mandamentos é para a eternidade. E no Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho do Novo Testamento, nós temos uma passagem muito interessante no capítulo 5, que Jesus falou e Mateus escreveu, e diz assim: Jesus que disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O que é revogar? Anular. E Jesus disse que não veio para revogar, não veio para anular, mas para cumprir, para obedecer à lei de Deus. E disse mais: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O i muitas vezes é citado como um j ou um til. Quer dizer que nenhuma letra, nem um acento jamais passará da lei, jamais será mudado, até que tudo se cumpra. E disse mais Jesus no versículo 19 deste capítulo 5 do livro de Mateus: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado no reino dos céus o mínimo. Quer dizer, que ele está dizendo que aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, quer dizer, mesmo que seja dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então foi Jesus que confirmou que ele não veio para revogar, para anular as palavras dos profetas ou a lei de Deus. E nós temos também no livro de Lucas, no fim do livro de Lucas, lá onde fala sobre a morte de Jesus, que Jesus foi levado para um túmulo emprestado, no livro de Lucas, no último capítulo de Lucas, vejamos o que nos diz ali sobre a morte de Jesus e sobre o que aconteceu na ocasião em que Jesus foi sepultado. E diz o seguinte, no capítulo 23, começando pelo versículo 53, que diz: e tirando-o do madeiro, quer dizer, tirando Jesus da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado.
Isso está no versículo 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. A preparação o que é? A sexta-feira, que antecede o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então elas se retiraram para preparar aromas e bálsamos, que era costume naquele tempo embalsamar as pessoas depois de mortas. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Quer dizer, já estamos no livro de Lucas, que é o penúltimo evangelho no Novo Testamento, que diz o seguinte, agora entrando já no capítulo 24, no primeiro versículo diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então, até para embalsamar um corpo de Jesus mesmo, as mulheres prepararam aromas e bálsamos e descansaram no sábado, dia do Senhor. E foram então no primeiro dia da semana ao túmulo e não encontraram Jesus. É mais uma confirmação. Jesus, no fim da sua vida, as mulheres que estavam com ele, inclusive sua mãe, elas guardaram o sábado e foram no domingo tentar embalsamar o corpo de Jesus. Irmã Luciana, temos uma reflexão? Sim. Nós temos a nossa meditação diária, né? E ela fala hoje, fiel até a morte. E o apóstolo Paulo, então, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 20, ele nos diz: Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. No início da obra adventista no Paraguai, ela é o resultado do evangelismo familiar. Em 1898, alguns adventistas da Argentina e do Uruguai enviaram literatura para os seus parentes no Paraguai. Vários aceitaram a mensagem em colônia nacional e solicitaram que um missionário fosse visitá-los para ensinar um pouco mais sobre a Bíblia. Em 1900, Elvin Snyder e sua família foram enviados então ao Paraguai, num tempo em que meios de locomoção e comunicação eram bem difíceis. Em 1901, 5 pessoas foram batizadas em colônia nacional. Em 1903, foi organizada a primeira igreja de Encarnação com 14 membros. O trabalho avançou e a história do país foi marcada por sacrifício e por fidelidade. Um exemplo marcante ocorreu em 1910 com um dedicado líder da igreja conhecido como Irmão Flores, acompanhado de sua esposa e mais um casal. Eles viajaram para visitar a igreja de Vila Rica e durante todo o trabalho mantinham a Bíblia e o inário nas mãos. No meio do caminho encontraram uma procissão. Com gritos irados, a multidão pediu que jogassem as Bíblias no chão para pisoteá-las, ameaçando-os de morte. Isso não intimidou o irmão Flores, nem os que estavam com ele. Não negaram sua fé. De repente, um participante da procissão puxou uma faca e atingiu o irmão Flores. Cambaleando, ele caiu no chão, sangrando. Mas ainda manteve a Bíblia na mão. Nos braços da esposa, ele disse suas últimas palavras: Seja fiel, eu morro por Cristo. O sangue do irmão Flores foi como semente para o crescimento da obra adventista no Paraguai. Os tempos mudaram e as provas hoje são outras. Muitas vezes a fidelidade não custa a vida, mas o emprego, a formatura, o relacionamento ou a realização de um sonho. Ellen White declara: quanto mais perto chegamos da história final da Terra, mais enganosos e ardilosos serão os ataques do inimigo. Seus ataques ficarão cada vez mais ferozes e frequentes. Embora as provações sejam outras em nosso tempo, a recompensa para a fidelidade continua a mesma. O céu valerá qualquer renúncia, seja fiel a toda prova, e a coroa da vida eterna será colocada em sua cabeça quando Jesus voltar. Então,
pensando nessa meditação, né, de fidelidade, nós vamos cantar o hino, porque assim como nós temos que ser fiel, Deus é fiel conosco. Então vamos cantar o hino, Tu és fiel, Senhor. Estamos apresentando o programa Pôr do Sol. Temos mais amigos que estão entrando aqui no nosso programa. Temos Alice Colts, Marcos Mourão. Marcos Mourão deseja feliz sábado a todos. Ele mora em Búzios,
lá em Búzios. Um abraço grande então para o Marcos Mourão e sua família. Feliz sábado para todos. Geraldo Almeida dos Santos também está acompanhando a nossa programação. Pedriane Castelo Branco, Sebastião Carlos, deseja um feliz sábado a todos os irmãos em Jesus Cristo. E temos ainda aqui a Sandra Maria Carpes, que está sempre na companhia do nosso Deus, né? Feliz sábado, sempre na companhia do nosso Deus, é que falou a nossa irmã Sandra Carpes Fraga. Ainda temos Franciele Metzdorf, que está acompanhando o nosso programa, Fátima Zanza, Cláudio Zilmar, obrigado pela sua companhia, Zilmer, né? Letrinha meia pequena para meus olhos fracos, já não funciona muito. Ainda temos a Abigail Cruz, que está acompanhando a programação, Josiane Nascimento, desejando um feliz sábado para todos, igualmente para Josiane e também para Abigail. Aqui temos também o seu Aldo Pimentel, que está sintonizando no nosso programa, né, seu Aldo? Né? Então, muito obrigado a todas essas pessoas que acompanharam o nosso Pôr do Sol de hoje. Somos agradecidos a todos, desejamos que este seja o melhor sábado da vida dos nossos irmãos e irmãs. Um grande abraço para todos e vamos às despedidas da irmã Luciana. Então, eu agradeço pela essa oportunidade mais uma vez, desejo a todos um feliz sábado e que posso estar, né, com a paz de Jesus no coração, para que nós possamos realmente, né, compartilhar de momentos alegres e felizes junto com os nossos queridos nesse dia tão especial que Deus nos deixou. Muito bem, irmão Moacir. Agradeço também a oportunidade de estarmos levando a palavra de Deus a nossos amigos, a nossos internautas, e que Deus abençoe a cada família, né, que esteja em cada lar aí, que está na audiência aí. Que Deus abençoe a cada um. Muito bem, amigos, mais uma vez agradecemos a vossa companhia e que realmente todos tenhamos um bom sábado. Amanhã pela manhã, que continua sendo sábado, né? Que a passagem de dia para dia é na mudança no pôr do sol, né? Então nós já estamos vivendo o sábado e na manhã deste sábado, então, vamos à nossa igreja fazer o estudo, a recapitulação da semana da lição da escola sabatina e também ouvindo a palavra do pregador de cada igreja, cantando hinos em louvor ao nosso Deus. Obrigado pela vossa companhia, um grande abraço e ficamos com o nosso bom Deus.